O socialismo é capitalismo? Interrogação. Para que nós possamos entender se o socialismo é capitalismo, teremos que voltar para os primórdios da humanidade. Poxa, cara, para os primórdios da humanidade. Sim, para os primórdios da humanidade. Aquele que não tem base não consegue entender o posterior, entendeu? Por exemplo, se você não souber fatoração, jamais você saberá logaritmo. Então nós temos que voltar para os primórdios da humanidade. Vamos voltar especificamente para o período paleolítico. Não vamos voltar antes para não ter polêmica, porque existe uma questão de estudos, algumas teorias. Então vamos voltar para o que nós sabemos assim especificamente, né? O que a academia científica aprovou, né? Então a academia científica aprovou que o quê? Que no período paleolítico o homem era nômade. Poxa, se o homem era nômade, o que que acontece? Então ele caçava e chegava entre o seu grupo. Não vamos dizer que era tribo, para não causar polêmica, mas vamos dizer que era no seu grupo. Ele chegava no seu grupo, dividia tudo. Então, se ele dividia tudo entre todos, né? Mesmo que o mais forte comesse primeiro, ou os mais fortes comessem primeiro, e depois fosse que nem urubu, o resto avançasse em cima daquela caça ali. Mas era uma relação de comunismo. Ou seja, os homens viviam em comum quando eles viviam nômades. Não é verdade? Depois, o que foi que aconteceu? No período neolítico, o homem passou a se estabelecer, né, na terra, começou a manipular metais, né? E o que foi que aconteceu com isso? Surgiu, vamos dizer, um mercantilismo primitivo, que é o quê? Não vamos dizer que era capitalismo não, porque para você entender melhor. Era um mercantilismo primitivo, né? O homem começou a praticar o escambo. Então, quer dizer que o quê? Quer dizer que o comunismo veio antes do escambismo. Quando o homem passou a se estabelecer na terra, a manipular, né, os metais, a praticar a agricultura, foi o que aconteceu. O homem começou a fazer uma troca, né, um escambo com algumas, vamos dizer, com alguns grupos que morassem mais além, entendeu? Mais além de onde ele morava. Então, o que foi que surgiu? Surgiu o mercantilismo primitivo, gente. Entenderam até aí? Bom, gente, passando desse lapso temporal aí, né, da pré-história, nós chegamos na Idade Antiga, né, especificamente iremos para a Grécia, né. Na Grécia existia um chefe político, militar e religioso, chamado Basileu. Quem era esse Basileu? Esse Basileu era o que distribuía as terras entre as pessoas, entendeu? Da sua cidade-estado, né, que a Grécia naquela época era dividida entre cidades e estados, né. Eu já disse, né, alguns exemplos como Tebas, né, como Esparta e outros, né. Então ele fazia essa divisão. Então era uma relação de um comunismo primitivo. Por quê? Porque as pessoas elas tinham funções produtivas na sociedade. Porém, elas trabalhavam, né, com a agricultura, né, com a pecuária, né, na criação de gado e tal. Então elas tinham essa função produtiva, mas a produção não era delas, a produção pertencia à cidade-estado para dividir entre todos. Então, como todos comiam bem, né, viviam bem, a expectativa de vida aumentou e as pessoas começaram a se multiplicar e a produção continua a mesma. Então, como a produção continua a mesma, esse sistema aí, né, o sistema gentílico, né, entrou em colapso. O que foi que aconteceu? Quando ele entrou em colapso, os brasileiros passou a passar a perna nas pessoas e passou a dar as melhores terras para os amigos, né? Para os amigos ele passou a dar as melhores terras e passou a dar as melhores terras também, né, para os seus parentes, né? Então o sistema entrou em colapso aí houve uma grande diáspora, né? Depois que esse sistema faliu. Aí foi quando surgiu, né? Depois o período arcaico, né? Da Grécia, né? Quando surgiu esse período arcaico foi quando as oligarquias começaram bastante a dominar. Entenderam, gente, até aí? Bom, gente, no que eu estou falando para vocês, nós conseguimos observar em dois momentos duas formas de comunismo, né? Uma foi na Idade Pré-Histórica,
no Paleolítico, não é verdade? A outra foi no sistema gentílico da Grécia, né? Que esse sistema faliu e aí surgiu as grandes oligarquias. O homem começou a passar a perna no homem e surgiu as grandes oligarquias. Foi aí nesse período que começaram a usar mais massificar as moedas, entendeu? Não vamos entrar em muitos detalhes, mas aí quando surgiu as moedas, gente, quando surgiu as moedas foi o que aconteceu. O mercantilismo deixou de ser primitivo para ser um mercantilismo formal, entendeu? Então as pessoas passaram a trocar mercadorias por moedas, entendeu? Foi aí que o mercantilismo cresceu, entendeu? Deixou de ser um mercantilismo primitivo para um mercantilismo mais formal, né? Que é a troca por moedas. Então entenderam, gente, até. Então, gente, nós passamos outro lapso temporal, chegamos na Idade Média, Idade das Trevas. O que foi que aconteceu? Idade das Trevas, o que era que acontecia? Era um tal de feudalismo, né, gente? Eu não vou explicar bastante aqui o que é o feudalismo para a gente não se prolongar mais. Mas o feudalismo, gente, favorecia principalmente o primeiro e o segundo estado. Quem era o primeiro estado? O primeiro estado era o clero. O segundo estado, quem era? O segundo estado era a nobreza, gente. E o terceiro estado era o povo, então era a sociedade estamental. Vejam que o dinheiro, as riquezas, tudo que o Estado arrecadava era para favorecer o quê? Duas classes. A classe dos clérigos, né? E a classe da nobreza, gente. Então o Estado já começou antes na Idade Antiga, mas a gente vê muito claramente no feudalismo, já começou a favorecer duas classes sociais. Ou seja, o que vocês observaram? Que foi que eu falei para vocês sobre a questão de comunismo, capitalismo e socialismo? Socialismo é o dinheiro do Estado para ajudar, financiar, subsidiar a classe social, grupo de pessoas. Entenderam? Então, gente, isso aí a gente vê claramente que é um socialismo, gente. O socialismo já existia desde a Idade Antiga e a gente vê melhor na idade, né, na Idade Média, com o feudalismo, gente. Tudo que se arrecadava era para favorecer essas duas, como é que se chama? Essas duas classes, né? O primeiro e o segundo estado. Então vocês entenderam que o socialismo existe há muito tempo e por isso que a gente vê que esse povo começa a filosofar aquelas coisas para enganar os tolos, porque dentro desse primeiro e desse segundo estado, vai existir pessoas espertas e vai começar o quê? A filosofar e colocar o quê? Colocar titica na sua cabeça. Mas o socialismo é nada mais, nada menos do que isso, do que o dinheiro do Estado para financiar, subsidiar, ajudar qualquer coisa, classe social, grupo de pessoas, se for partirmos para o nosso lado contemporâneo, né? Qualquer tipo de assistencialismo é socialismo. Qualquer tipo de ajuda a um parlamentar que se chama subsídio é socialismo, gente. Então não acredite muito nessa filosofia, não. Entenderam? Então vocês entenderam até aí? Então, gente, a burguesia era chamada assim, né, porque fazia o comércio depois dos muros dos feudos, né? Por isso que é chamada de burguesia. Então existe a baixa burguesia e a alta burguesia. O que foi que a burguesia fez? Com esse ciúme, né, que ela pagava os impostos, ia para onde? Para o socialismo de quem? O socialismo dos clérigos e o socialismo da nobreza, né? Financiavam eles, né? Então a burguesia passou a ter essa raiva, vamos dizer. Aí o que foi que aconteceu, né? Aconteceu depois a Revolução Francesa, que já veio depois do Iluminismo, né? O Iluminismo prometia propagar a luz do conhecimento para todas as criaturas, não é verdade? Aí surgiu a Revolução Francesa com a burguesia. Foi a burguesia que fez a Revolução Francesa. Então o que foi que a burguesia fez? A burguesia destronou a nobreza e assumiu o lugar dela. Tá vendo, gente? Assumiu o lugar dela, ou seja, o Estado agora deixou de financiar, de praticar o socialismo para a nobreza e começou a praticar o socialismo para a burguesia, gente. Vocês viram, gente, porque todo o dinheiro do Estado agora, eles colocavam o Estado à sua disposição, todo o dinheiro foi para a burguesia, gente.
Entenderam? E aí, depois foi quando surgiu o capitalismo. O capitalismo que é da acumulação, gente, de capitais. O capitalismo veio muito depois. O capitalismo primeiro veio o comunismo, né? Depois veio o mercantilismo. Depois do mercantilismo veio o socialismo, né? E do socialismo é que veio o capitalismo, gente. Ou seja, capitalismo é socialismo. Com uma diferença, né? Que é um meio termo entre o capitalismo e o comunismo. O socialismo é um meio termo entre o capitalismo e o comunismo, né? Que é o dinheiro do Estado para ajudar, financiar, subsidiar, classe social, grupo de pessoas. Então, o socialismo, gente, existe desde a Idade Antiga. Entenderam, gente? Desde que mundo é mundo, o Estado começou a financiar, ou seja, ajudar um grupo de pessoas. Que agora esse grupo de pessoas é a alta burguesia, chamada de direita. Né? E a baixa burguesia, na Revolução Francesa, era a esquerda, gente. Vocês entenderam que o socialismo é capitalismo? Só que com essa diferença, o dinheiro do Estado é para ajudar na ordem social. Então, existe dois tipos de socialismo. Só existe dois tipos de socialismo. Um que ajuda mais os pobres, que é esse que os ricos têm ódio, né? A gente vê que é o centro-esquerda ou é social-democracia. E existe o socialismo de direita também, que é esse que ajuda mais os ricos. Prega, por exemplo, um Estado mínimo para o pobre. Mas para o rico, não é nada disso não, gente. Então, o que foi que vocês acharam de tudo isso aí? Dê um like aí para me ajudar aí, né? Curtam, comentem, gente. Compartilhe para que as pessoas possam ser mais esclarecidas, gente. Entenderam que o socialismo é capitalismo?